Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão matemática, onde iremos estudar funções. A ideia desse vídeo é resolver algumas questões parecidas com as questões que vocês fizeram na prova do terceiro trimestre. Então, a primeira questão, função de reais em reais, está aqui a função f de x é dado por 2x mais 7, e a gente vai querer saber o coeficiente angular e o coeficiente linear. O angular é o que está relacionado ao termo x, essa função do primeiro grau. Então, o coeficiente angular é 2. O coeficiente linear é 7. É o termo que está isolado. O estudo do sinal da função e o zero da função. Primeiro, o zero da função é igual ao f de x igual a zero. Com isso, a gente vai ter que 2x mais 7 igual a zero. X menos 7 sobre 2. E o estudo do sinal, a gente pega essa raiz que a gente obteve e observa o coeficiente angular. O coeficiente angular é 2, ele é positivo. Então, tudo que está à direita da nossa raiz vai ser positivo e o que está à esquerda é negativo. Basicamente isso. Então, a gente pode dizer que nosso f de x é positivo, ou seja, maior que zero, para x maior que menos 7,5. E o nosso f de x é negativo, ou seja, nossa função é negativa, para x menor que menos 7,5. O gráfico que representa a função. Bem, o gráfico a gente pode pegar dois pontos qualquer da nossa função. A gente pode, por exemplo, igualar o x. A gente faz uma casinha assim, ó, x, y. Se o x for zero, a gente substitui na expressão do fx, dá o f de zero vai ser 7. E se o x for menos 1, a gente vai obter um outro f de x também. Só que a gente pode já obter a raiz que a gente já calculou. Precisa obter outro ponto. Já tem um ponto, ó, menos 7,5, o y é zero. Então a gente vai no nosso gráfico, coloca esses dois pontos. Ó, o primeiro ponto vai ser o x menos 7,5, que vai ser em torno daqui. E o y é zero, então vai ser exatamente no... vai tocar o eixo do x aqui. Já quando o x for zero, o y é 7. Então, x for zero é o eixo dos y, o y é 7. É mais ou menos por aqui. Aí você pode fazer o seguinte, botar um 7 aqui, menos 7,5 aqui, e aí traça... Opa! Traçar isso aqui para ficar um pouco mais próximo do que eu queria aqui, ó. Pronto. Pronto. Esse é o gráfico, né, que representa a função. E pergunta se a função é crescente ou decrescente. Bem, para a gente saber se a função é crescente ou decrescente, a gente precisa observar o coeficiente angular. Ele é o quê? Positivo, né? Se o coeficiente angular é positivo, então a função é crescente. Questão 2. Na questão 2, a gente tem que um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável. Aqui é o gráfico, né? E ele fala o quê? Que o salário é o Y e as vendas é o X. Então, com isso, ele pede a lei da função. Para a gente obter a lei da função, a gente tem que usar aquela expressão x menos x0 vezes o coeficiente angular igual a y menos y0. Essa expressão aqui vocês têm que saber de cabeça. Para a gente construir, a gente tem então que pegar dois pontos qualquer. Então, por isso que ele já deu dois pontos. E a gente pode, então, deixar assim, ó, x, y, e a gente vai colocar os dois pontos. Ó. O primeiro ponto, 5.000. Quando x é 5.000, o y é 1.100. O segundo ponto, quando x for 8.000, o y é 1.220. E aí a gente substitui na nossa expressão para obter o m, né? Então, eu posso escolher, por exemplo, o x como 8.000, 8.000 menos 5.000. Pegar esses dois pontos aqui, vezes m, vai ser o y, que é 1.220, menos 1.100. Com isso, temos 3.000m igual a 120.
Dividindo, a gente tem que nosso m é 0,04. Só que a gente quer a lei da função, né? A gente quer obter essa expressão aqui. Eu já obtive o m. Esse x0 e y0 pode ser um ponto qualquer, pode ser um dos dois. Eu vou escolher o de cima, né? Por exemplo. Então, a gente vai ter que x menos x0, m vezes m, né? Vai ser y menos y0. Com isso, multiplicando, temos que 0,04x menos a multiplicação desses dois termos aqui, a gente vai ter 5.200 igual a y menos 1.100. Então, nosso y vai ser, passando o 1.100 para cá, fica 900 mais 0,04x. Essa é a nossa lei da função. Eu coloquei o y, a gente poderia também colocar o f de x, né? Representar em termos de f de x. Item B, qual é a parte fixa? A parte fixa é a parte que não está relacionada ao x. Então, fixo é isso aqui, ó. Não vai variar. Esse outro termo aqui é o variável. Então, esse aqui é o item B. E o item C, alguém da loja disse ao vendedor que se ele conseguisse dobrar as vendas, seu salário também dobraria. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu vou escolher uma venda, que é o x, igual a 1.000. Vamos ver quanto é que seria o salário, que é o y. Seria 900 mais 0,04 vezes 1.000, seria 1.300. Aí vamos dobrar as vendas. Vamos considerar vendas de 2.000. Nosso y seria então 900 mais 0,04 vezes 2.000, seria então 1.700. A pergunta é, dobrou ou não dobrou? O dobro de 1.300 é 2.600 e a gente não dobrou. Então, isso aqui é fake, é falso. Questão 3. A questão 3 também bem parecido com a prova de vocês. Nessa questão, a gente tem uma função, só que do segundo grau, e aquelas mesmas questões. Essas questões aqui, qual que é o intuito dela? É a gente construir a nossa parábola, né, do segundo grau. Nossa curva do segundo grau, aliás, que é uma parábola. E para isso, a gente tem que encontrar os vértices, o ponto que intercepta o eixo dos y, as raízes. E com isso, a gente também tem que definir se ela é crescente, se ela é com cavidade para cima, com cavidade para baixo, e por último, desenhar. Então, é por isso que tem 5 itens, porque a gente vai construindo passo a passo. Então, a primeira questão, interceptar no eixo y e os zeros da função. Bem, então, a gente tem uma curva que, como a curva é essa aqui, então acredito que ela vai ter esse perfil aqui, ó. Ele vai ter algo assim, ó. Onde, deixa eu desenhar aqui melhor, que senão pode confundir. Vou desenhar ela um pouco mais para a direita. Ó, ela vai ter um perfil assim, ó. Onde ela vai ter uma raiz aqui. Opa. Ó, as raízes é onde tocou o eixo do x, ó. Tocou aqui, tocou aqui. Eu vou até chamar isso aqui, ó, de x'. E esse outro ponto aqui eu vou chamar de x duas linhas. Notem que tocou também no eixo y, né? Então vou botar aqui, ó, outra cor. Ó, tocou aqui, ó, no eixo dos y. Isso aqui eu vou chamar de quem? De um y mesmo. Pô, aqui na verdade é o nosso c, né? Mas eu vou botar c. É o nosso c da expressão. E tocou mais quem? Mais ninguém. Mas aqui, ó, esse ponto aqui é importante, que é o x do vértice e o y do vértice. Com essas informações, a gente consegue construir a nossa parábola. Então, vamos lá. O intercepto com o eixo do y, que é o nosso c. O nosso c, se a gente bate o olho aqui nessa expressão, já sabe que é menos 28. Porque a nossa expressão f de x, ela é dada por essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c. Quando
ele intercepta o eixo y quando x é zero. Então, ó, para x igual a zero, a gente vai ter então que nosso f de 0 é c. Então, basicamente, o intercepto é substituir x igual a zero, então vai ser o c, que é o menos 28. E ele quer saber também os zeros da função. Os zeros da função é igualar a nossa parábola a zero. Então, os zeros da função, vou fazer aqui, ó, x ao quadrado mais 3x menos 28 igual a zero. A gente vai ter o Bhaskara, né, que é menos 3 mais ou menos raiz de delta. O delta, nesse caso aqui, vai dar 121, porque é b ao quadrado menos 4ac. Ó, vou fazer aqui, ó, delta b ao quadrado menos 4. O a é 1, c é 28. Então, nosso delta é 9 mais 4 vezes 28 dá 32, 112. Então, nosso delta de fato dá 121. Dividido por 2. Então, a gente vai ter duas raízes, né? Porque é x' e x duas linhas. Então, é menos 3 mais ou menos 11 por 2. Eu vou chamar x', como eu considerei menor que x duas linhas, aqui no gráfico. Então, x' eu vou dizer que é menos 7. E o x duas linhas eu vou dizer que é 4. Então, temos os zeros da função. O vértice, bem, para calcular o vértice, a gente pode usar direto a fórmula, né? Ó, a fórmula direta fala que o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou eu posso simplesmente, como eu tenho x' e x duas linhas, eu somar os dois e dividir por 2. Eu também consigo encontrar. E aí eu substituo esse x do vértice na expressão do y para obter o y do vértice. Então, eu posso usar os dois jeitos. Como eu já botei as fórmulas aqui, vamos fazer aqui pela fórmula. Menos b sobre 2a. Quem é b? b é 3, o a é 1 e o c é 28. Então, menos b sobre 2a. Então, vai ter menos b sobre 2a. Vai ser menos 3 sobre 2. E o y do vértice, menos delta sobre 4a, dá menos 121 sobre 4. O estudo do sinal da função. Bem, para a gente estudar o sinal dessa função f de x, que é x ao quadrado mais 3x menos 28, temos que construir o varal. Para isso, a gente tem que representar, a gente pode representar isso aqui através de uma multiplicação de duas funções do primeiro grau, porque a gente já tem as raízes, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que x menos uma das raízes, que é menos 7. Então, x menos menos 7, vezes a outra raiz, que é x menos 4. Pronto. Então, com isso, a gente tem que representar essa função aqui, que fazer uma simplificação mais ainda, ó, x mais 7 vezes x menos 4, a gente vai representar isso no nosso varal. Então, ó, pega o menor valor, que é menos 7, 4, e aí a gente vai observar o coeficiente que está relacionado ao termo x. Notem que aqui é como se fosse 1 vezes x. Então, tudo que está à direita dessa raiz aqui, relacionado a esses parênteses aqui, vai estar positivo. Então, ó, o menos 7, à direita vai estar tudo positivo, por causa desse termo aqui, x, que está relacionado com o termo 1, que é positivo. E aqui do outro lado, x menos 4, a gente também tem como se fosse 1 vezes x aqui, que é positivo também. Então, tudo que está à direita do 4 vai ser positivo, que está à esquerda é negativo. E aí a gente faz a relação, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. E o que falta? Falta, então, a gente fazer o estudo do sinal indicando onde é que é positivo ou negativo. Então, a nossa função f de x, ela vai ser positiva, né? Quando a gente tiver o nosso x menor que menos 7, a gente pode representar assim, ó, de menos infinito até menos 7, ou quando for maior que 4, né? Então, quando x for de 4 até o infinito. E o f de x vai ser menor que 0 quando ele estiver entre menos 7 e 4. Ah, Rafael, mas quando for menos 7 e 4? Quando for menos 7 e 4 são as raízes, né? São os zeros que a gente já obteve. Então, ali o f de x vai ser 0.
O gráfico que representa a função, basta vocês substituir todos esses valores que a gente obteve aqui nessa nossa expressão. O x', x duas linhas, o c, o x do vértice e y do vértice. E por último, a parábola é voltada para cima ou para baixo? Aí tem que observar quem? O coeficiente que está relacionado ao termo quadrático, o termo que está elevado ao quadrado. É o que? X ao quadrado. X ao quadrado é a mesma coisa o quê? De que 1 vezes x ao quadrado. Esse termo aqui é o quê? Positivo. Então, cavidade para cima. Se fosse menos x ao quadrado, a cavidade era para baixo. Então, fique atento para isso. Questão 4. Todos os pontos gráficos da função quadrática f de x igual a mx ao quadrado mais 2x menos m estão localizados abaixo do eixo das abscissas. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma função quadrática, que é uma parábola, está abaixo do eixo das abscissas, que é o eixo x. Se está abaixo do x, então, essa cavidade aqui, essa parábola, ela não toca o eixo do x. Então, ela está voltada para baixo. E se ela não toca o eixo do x, o que está acontecendo? A gente está dizendo que o delta é menor que zero. Então, a gente tem duas condições. Então, primeiro, condição cavidade para baixo. E a segunda condição não tem raízes nos reais, né? A gente está trabalhando nos reais. Então, o fato da cavidade ser para baixo, então esse termo que está relacionado ao x ao quadrado tem que ser negativo. Então, esse mx ao quadrado tem que ser negativo. Então, o m tem que ser menor que zero. Condição 1. A condição 2 é o delta, né? Já que não tem raiz, o delta é menor que zero. Com isso, o delta a gente pode encontrar usando b ao quadrado menos 4ac, que vai dar b ao quadrado é menos 2 ao quadrado, menos 4 aqui é um a, 4ac, o a é o m e o c é o m. Então, o delta vai ser 4 menos 4m ao quadrado. Isso tem que ser menor que zero. Passando 4m ao quadrado para outro termo, vai dar 4m ao quadrado tem que ser maior que 4, m ao quadrado maior do que 1. A gente pode construir também, mais uma vez, o nosso varal. Mas como aqui é uma expressão mais reduzida, basta a gente obter os dois termos, né? As duas raízes, que é menos 1 e 1. E como aqui a gente está com o termo positivo, ou seja, 1m ao quadrado, então fora é positivo, dentro é negativo. Ele quer saber o maior, então vai ser aqui e vai ser aqui. Na dúvida, vocês podem pegar qualquer valor para ver se isso aqui é verdade. Por exemplo, vou pegar o m igual a menos 2. Se o m for menos 2, que é no caso aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, menos 2, o que vai acontecer? A gente vai jogar aqui na expressão menos 2 ao quadrado, mais maior ou igual a 1. Isso é verdade ou não? Menos 2 ao quadrado é 4, maior que 1 é verdade. Então, está correto. Essa aqui é a condição 2. A gente tinha uma condição 1, não tinha? Essa condição 1 diz o quê? Que o m tem que ser menor que zero. O m menor que zero, o zero está por aqui, está entre menos 1 e 1, que é o zero. Então, tem que ser menor que zero. Qual a condição satisfaz as duas condições 1 e 2? Tem que fazer o quê? A interseção de 1 e 2. O que satisfaz 1 e 2? A gente traça aqui. M maior que 1 serve? Não serve. M menor que zero só serve a partir daqui. Então, vai ser de menos 1 para baixo. Então, o nosso m menor que menos 1. Essa é a nossa resposta. Questão 5, a gente tem uma função de reais em reais, onde a gente vai ter duas retas, ou seja, duas funções lineares, uma decrescente até o ponto 1, até o x igual a 1, e outra crescente, a partir daquele momento. Pergunta, qual é a lei que define a função f? Então, a gente precisa construir, mais uma vez, usando aquela expressão, x menos x0 vezes m, essa expressão vocês têm que saber de cabeça, igual a y menos y0.
pegar dois pontos e construir essa nossa curva, né? No caso, essa reta. A decrescente, a gente pode pegar dois pontos, né? Ó, vou pegar o x quando for menos 1, o y é 6, e quando o x for 1, o y é 2. Substituindo aqui, a gente vai ter que é menos 1. Estou pegando esse ponto aqui, né? Eu vou pegar o outro ponto porque o outro ponto já é maior. Eu acho que senão depois teria que trocar de sinal. Aqui fica um pouco mais fácil. Ó. Então, vou pegar o tipo 1, né? Então, fica 1 menos o termo de cima, que é menos 1, vezes m, vai ser o y, que é o 2, menos 6. Então, aqui vai dar 2m igual a menos 4m igual a menos 2. Faço o que agora? Eu vou lá na nossa expressão do x menos x0, eu vou escolher o x0 desse aqui, ó. Então, x menos 1 vezes o menos 2, que é o m, vai ser o y menos o y0, eu vou considerar o 2, né? Com isso, a gente tem que menos 2x mais 2 igual a y menos 2. Y vai ser menos 2x mais 4. Isso aqui é quando? Quando o x for menor que 1. Para x menor que 1. Porque a partir daquele momento, a reta ela passa a crescer. Fica crescente. Então, a gente vai ter que construir a parte crescente. Então, mais uma vez, usar essa expressão x menos x0. M igual a y menos y0. Eu tenho só que obter dois pontos qualquer da parte crescente, né? Então, x1, y2 serve, esse ponto aqui serve, e eu vou usar esse outro segundo ponto, que o x é 2, y é 3. Substituindo, a gente vai ter 2 menos 1 vezes m igual a 3 menos 2. Nosso m deu 1. Aí a gente vai novamente nessa expressão aqui, substituindo, a gente vai ter x menos o x0, eu vou considerar 2, vezes o m que eu obtive, que é 1, igual a y menos 3. Então, a gente vai ter que y vai ser x mais 1. O que falta agora? Ah, lembrando, isso aqui é para x maior que 1. Rafael, mas você botou x menor que 1 aqui em cima, x maior que 1 aqui embaixo. E o igual? Bem, igual eu posso botar aqui, ó. Ou eu poderia botar também no de cima. Porque se vocês observarem, ó, para x igual a 1, na expressão de cima, o y deu quanto? Menos 2 mais 4 dá menos 2. E para x igual a 1, aqui na expressão de baixo, que é x mais 1, o y... Aliás, em cima deu 2, né? Menos 2 mais 4 dá 2. E embaixo aqui vai dar também 1 mais 1 vai dar 2. Então, esse igual pode ser tanto na expressão de cima quanto na de baixo. Então, a lei que define, a gente vai dizer o seguinte, que vai ser menos 2x mais 4. Tá aqui, ó. F de x vai ser para x menor que 1. E vai ser x mais 1 para x maior ou igual a 1. Rafael, letra B fala, resolve a equação para f de x igual a 5. Bem, f de x igual a 5, a gente está, então, tendo que ter dois pontos. Por quê, Rafael? Porque, olha só, o f de x igual a 5 quer dizer que o y é 5. Ó. Então, se a gente for passar aqui, a gente vai ter esse ponto aqui. Na parte crescente, vai ter esse ponto aqui na parte decrescente. Opa. Então, a gente tem dois pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois pontos e aí a gente vai ter que menos 2x mais 4 igual a... Opa. Deixa eu apagar aqui. Menos 2x mais 4 tem que ser igual a 5. Então, x igual a menos meio. Então, um ponto é quem é menos meio, 5. E o outro ponto eu tenho que substituir aqui nessa expressão, x mais 1. Então, x mais 1
vai ter igual a ser igual a 5, né? Porque o fx é 5. Então, o nosso x vai ser 4. Então, o outro ponto é 4, 5. Então, esse ponto aqui mais à direita é o 4, 5. E o ponto mais à esquerda é menos meio, 5. E o item C, para que valores reais de K a equação apresenta soluções? O que ele quer saber ali é qual é a imagem da nossa função. A imagem é para quais valores de y nossa função ela consegue representar. Então, é tudo que está acima do menos 2. Ó, do menos 2, do 2 para cima, aliás. Tudo que está acima do 2 é o que nossa função representa, é a nossa imagem. Então, no nosso caso aqui, o nosso K tem que ser maior ou igual a 2. E nossa última questão, né? A gente vai ter aqui, ó, uma empresa de telefonia móvel, tem dois planos. O alfa, onde cobra R$ 80 até 100 minutos. E depois tem uma cobrança adicional de 60 por minuto, 60 centavos por minuto. E tem o plano beta, que é R$ 90 até 120 minutos. E tem uma cobrança extra de 80 centavos por minuto. Então, se a gente for observar esses dados aqui, a gente tem então um alfa. Vou botar só a letra alfa, não precisa escrever não. E temos um plano beta. Ó, alfa, beta. Ambos têm uma parte fixa, ambos têm uma parte variável. A parte fixa do alfa é 80 até 100 minutos. E a variável é 60. E o beta, ele vai ter uma parte fixa R$ 90 até 120 minutos e tem uma parte variável de 80 centavos. Com essa informação aqui, a gente já consegue responder o item A, que ele quer que a gente associe os gráficos 1 e 2 aos respectivos planos. Bem, o plano alfa tem a parte fixa de 80 centavos. Qual dos dois tem a parte fixa de 80 centavos? Aqui, ó. Até quem? Até 100 minutos. Então, até aqui, ó. Então, o vermelhinho é o alfa, que é o caso o número 2. Agora, o 1 vai ser então o beta, que tem a parte fixa 90, né? Olha só, 90 até 120 minutos. Item 2. Determine o valor de alfa, o valor pago para um cliente A que usar 90 minutos mensais no plano alfa. Então, vou botar aqui, ó, cliente 1, ele vai usar 90 minutos no plano alfa. E o valor pago pelo cliente B, vou botar cliente A em vez de cliente 1 e aqui cliente B. O cliente B ele vai usar 140 minutos também nesse plano alfa. Então, a gente precisa da lei de formação do plano alfa. A lei de formação, a gente tem que observar o seguinte. A gente vai ter duas retas, né? Então, a gente tem que ter dois casos. Primeiro, quando for menor que 100 e depois quando for maior que 100. Quando for menor que 100, é uma constante. Ó, o f de x vai ser 80 para x menor que 100. Agora, acima do 100, passa a ser uma equação, uma função do primeiro grau, a função afim. Então, a gente precisa obter essa expressão. Como é que a gente obtém a expressão da função afim? A gente pode mais uma vez usar aquela expressão x menos x0 vezes m igual a y. Lembrando que tem várias formas de obter essa função. Aí a gente constrói uma tabela, né? X, y. A gente vai pegar um x igual a 100. O y vai ser 80. E se a gente pegar um segundo ponto que vai aqui, ó, tem um segundo ponto que x é 120. Aquele segundo ponto foi deixado de propósito para a gente poder construir a nossa curva. E o y vai ser 92. Aí a gente constrói, né? Obtém primeiro o valor de m e depois obtém a expressão. Então, ó, vai ser 120 menos 100 vezes o m igual a 92 menos 80. Dá 20m igual a 12
m igual a 0,6. Se o m é 0,6, a gente vai simplesmente jogar na nossa expressão x menos o x0, que é 100, vezes 0,6, igual a y menos 80. Dá x menos 60, igual a y menos 80. Y vai ser x mais 20. Agora aqui faltou multiplicar o 0,6, ó. Na verdade aqui é 0,6x menos o 60, y, porque tem aqui, ó, 0,6x. Então, o y, vou botar aqui um pouco mais para cá, vai ser 0,6x mais 20. Isso aqui é a parte da função afim, da função de primeiro grau. Então, a gente tem que representar a nossa função. Vou botar aqui em cima. Nossa função vai ser assim, ó, f de x tem a parte constante. Vai ser, então, 80 para x menor ou igual a 100. E tem a parte linear, que vai ser igual a 0,6x mais 20 para x maior que 100. Agora a gente pode responder a questão dos clientes, né? O primeiro usou o quê? 90 minutos, então está no intervalo de cima. Então ele vai pagar R$80. Já o segundo, ele consumiu quanto? 140 minutos, então ele está na parte de baixo. Então vamos calcular quanto ele consumiu. Então x, 140, né? Então vamos lá, ó. O f de x vai ser 0,6 vezes 140 mais 20. Então, f de x vai ser 0,6 vezes 140, a mesma coisa que 84, mais 20 é 104. Então, ele consumiu R$104. Então, pessoal, basicamente era isso. Vocês têm que saber construir um gráfico de função de primeiro grau e também de segundo grau, saber os principais parâmetros dessa curva, né? Saber quem é o coeficiente angular, coeficiente linear, obter os vértices de uma parábola, saber por que é concavidade para cima, para baixo, saber quando é que ela está crescendo ou decrescendo. Basicamente, essas são as ideias gerais e vocês precisam ser capazes de interpretar esse tipo de funções aqui, onde vai ter uma parte que vai estar crescendo, decrescendo, vai ter uma parte que vai estar constante e outra parte vai estar com um comportamento diferente. Então, vocês vão ter que ser capazes de construir essa lei de formação da função. Então, pessoal, era isso. Até mais, bons estudos e boa prova.